Olá, pessoal. Então, para finalizar o nosso estudo sobre o movimento do corpo, nós vamos estudar sobre acessibilidade. E aí, você já viu essa palavra em algum lugar? Então, para a gente entender um pouco sobre o que é acessibilidade, nós vamos pensar primeiro sobre o conceito de pessoas com deficiência. E aí tem uma lei, em 2015, que ela foi criada, chamada Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. E ela vai explicar para nós o que significa essa pessoa com deficiência. Então ela vai dizer, ali tem um trecho, né, com relação a dessa lei aí. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, né, do corpo dela fisicamente, dos membros, por exemplo, né? Também impedimentos de ordem mental com relação ao cérebro dela, como funciona, né, os pensamentos, o entendimento das coisas, assim como questões intelectuais, né? Mentais às vezes tem a ver também até com questões psicológicas, né? E também ela pode ter algum impedimento de modo sensorial, né, com alguns dos sentidos que podem ser que não estejam funcionando, né, de modo completo, como a gente estudou até o momento. Então, elas tendo algum desses impedimentos, né, que pode ser de longo prazo, né, que são de longo prazo, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, às vezes, muitas vezes, a pessoa tendo algum desses impedimentos, né, algum desses tipos de impedimentos, se ela encontrar barreiras na sociedade, né, na cidade, enfim, ela pode vir a não atuar de modo efetivo. Então, por exemplo, vamos supor que essa pessoa ela tenha a deficiência motora, né? No caso, as pernas não têm mais mobilidade. Então, ela acaba utilizando a cadeira de rodas, né, para se locomover. No entanto, se ela for vir a... Vamos supor agora que a gente teve a época das eleições, né? Então, ela tem que votar, né, assim como todas as outras pessoas, a partir dos 18 anos até os 70, né? Votação obrigatória. E ela tem que, numa urna, registrar o seu voto, né? E vamos supor que nessa escola que ela vai, que normalmente as escolas que estão envolvidas com as eleições, né, não haja algum tipo de rampa, né? Tanto da calçada quanto o acesso ao prédio e acesso à sala. A sala pode até, inclusive, estar no terceiro andar, vamos supor. Não tem elevador, enfim, né? Então, como é que a pessoa vai exercer, né, o seu papel de cidadania, em poder escolher, né, eleger algum candidato para, seja para a presidência, no caso agora foi para a prefeitura, o vereador, né? Então, como é que ela vai exercer esse direito que ela tem, né, de votar, e ao mesmo tempo acaba sendo, no nosso caso do Brasil, uma obrigação, né? Se ela não tem como acessar a urna, não tem nenhum meio que faça com que ela acesse esse local, que está bastante distante, né? E não tem e tem barreiras físicas, né, que impedem que ela acesse. Então, esse cuidado que se tem que ter, e por isso a gente está estudando a questão da acessibilidade, que justamente é um direito, né, que garante a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, né, no caso ali do cadeirante ou mesmo a pessoa que está de muletas, né, viver de forma independente, então não ficar sempre dependendo, porque daí tu podia pensar, mas alguém carrega ela até a urna, né, já que não tem elevador, não tem rampa, mas dela vai estar sempre dependendo de alguém, e o ideal, né, é que ela mesma pudesse se locomover, afinal ela já conseguiu pensar no candidato, né? Já sabe como clicar ali nos botões da urna, né? Por que não chegar até a urna sem precisar ter alguém para carregá-la, né? Bom, e a acessibilidade também, né, ela é um direito de exercer seus direitos de cidadania e de participação social.
né? Justamente eu dei um exemplo no caso das eleições, mas podemos pensar em outras questões, né? Por exemplo, essa pessoa ela tem o direito, né, ao trabalho, então ela pode trabalhar, né? Claro que vai ser um trabalho diferenciado, né? Uma postura, um local diferenciado para ela fazer. Às vezes essa parte da deficiência física ela facilita bastante no o trabalho que ela pode ter, né? Do que uma deficiência intelectual, né? Que daí teria que adaptar mais ainda a função para a pessoa exercer, né? No sentido de compreensão dos, se for uma máquina, né? Ou enfim, como ela vai lidar com as pessoas, né? Se vai atender ao público, já é um pouco mais complicado. No entanto, sempre é possível adaptação, por isso existem as leis que garantem, né, a acessibilidade a todos. Todos têm direitos. É um ser humano, então ele tem direito a trabalhar, à vida, acesso à saúde, né, e a exercer as suas questões de cidadania, como eleger, né, uma pessoa para representá-la no governo, certo? E a gente não falou ainda do direito à educação, com certeza, né? Nós agora estamos no meio escolar, a gente observa que tem pessoas com algum tipo dessas deficiências, né? E que cabe à escola, né? E à Secretaria de Educação, enfim, à Prefeitura, que possibilite que esses alunos cheguem até a escola e permaneçam estudando e aprendendo junto com a gente, né? Bom, e aí aqui a gente tem alguns tipos de acessibilidade, né? Então, acessibilidade física aqui para os cadeirantes, né? Com essa rampa, seja na calçada ou no ônibus. Também existem até para táxis hoje em dia, carros, né, adaptados. A questão da acessibilidade para pessoas com deficiência visual, né? Então, aqui a gente já deve ter observado, ainda não está em todas as calçadas, né? Mas uma boa parte delas já possui aqui o piso tátil, né? Seja esse dialeta com as bolinhas ou esse direcional para a pessoa seguir andando naquele ponto ali, entender, enfim, a continuidade do trajeto, né? A gente observa principalmente também nesses cruzamentos aqui para ela atingir a faixa de pedestres. Também tem a acessibilidade com relação a quem não tem audição, né? Então, tem uma pessoa aqui falando uma palestra, como se tiver alguém que está assistindo que não pode ouvi-la, vai ter a língua brasileira de sinais, né? Uma intérprete, uma pessoa que interpreta, né? Que transforma, então, a linguagem que é sonora, né? Em linguagem de sinais, né? Com o uso com as mãos, né? E também para deficiência visual, que a gente já falou, um outro aspecto para a questão do braille, né? Para a pessoa poder estudar, enfim, ter acesso à cultura, né? A partir desse tipo de linguagem. Claro que deficiência visual, normalmente a pessoa ela consegue ouvir, então muitas vezes ela se utiliza do áudio, né? Para também ter acesso à cultura, não só da leitura aqui. Bom, e aí a gente tem essa figura aqui da imagem do livro de vocês, que trata desse tema, né? Que foi ele que nos impulsionou a estudar esse tema. Com relação a uma escola, né? Uma ilustração representando a escola. E esses números aqui indicando algumas questões, né? Que possibilitaria a acessibilidade de diferentes alunos, ou mesmo até pais, né? Familiares, à escola. E a gente até falou da questão da eleição, né? Outras pessoas que vão utilizar esse espaço da escola para eleger seu candidato. Bom, então, acessibilidade na entrada da escola, né? Nós observamos o número 1, faixa de pedestres e farol, né? Então, que possibilita que garanta essa pessoa atravessar sem ser atropelada, né? Então, os carros vão ter que ter atenção ao passar por esse local, eles vão ter, se tiver alguém atravessando, eles vão ter que parar, né? 2, calçada rebaixada para poder passar um cadeirante, né? 3, entrada facilmente identificada, né? Consegue saber que aqui é a entrada. 4, calçada plana e bem pavimentada. Também sem aquelas questões de buracos, né? Que isso aí impede as pessoas de acessarem a escola.
Ou às vezes a pessoa nem tem nenhuma deficiência, mas ela pode vir a se machucar porque tem algum buraco, e aí quem sabe tornar-se uma deficiente, né, seja por prazo curto ou né, assim, quebrou um dedo, vai ter que fachar, enfim, já tem uma mobilidade um pouco reduzida, né, isso é comum da gente, né, acontecer. Nos 5, obstáculos na calçada sinalizados com piso tátil, né, então quando tem algum obstáculo para a pessoa saber, né, tem ali para ela não, para ela ter atenção, no caso a pessoa com deficiência visual, né? 6, parada de ônibus próxima à entrada, né? Isso facilita para as pessoas pegarem o ônibus e saírem da escola ou chegarem à escola, né? Mais facilmente, com mais segurança. 7, piso tátil guiando o caminho entre a parada de ônibus e a entrada. Né? Então, dos dois lados, a gente vê esse caminho para a pessoa identificar como é que ela entra e sai da escola, até quem vem de ônibus. Né? A 8, área de embarque e desembarque. Né? Essa parte vocês podem ver que a calçada é mais estreitinha, justamente para um carro poder parar aqui. Né? Quem se locomove de carro, enfim, um táxi, alguma coisa que vai precisar. Ele não obstruir o trânsito, né, e parar ali para a pessoa entrar nesse veículo, né? Pode ser moto, enfim, também, né? E aí fica uma parada mais segura do que a pessoa ter que ir lá no meio da rua entrar no carro, né? Então ela vem aqui nessa área específica. Então aí a gente vê o acesso para todos, né? Se tem a pessoa com deficiência ou não. Bom, e atividade dessa semana, né? Nós temos ali uma pergunta, né? Comparando aquela ilustração que nós acabamos de conversar, das indicações da escola que possibilita acesso a todos, né? E relacionar essa ilustração com esta tirinha aqui, né? Esta tirinha, vocês vão ver que conta uma pequena historinha, né? Então vocês vão observar qual relação que existe, né? Vamos ver aqui, vamos até fazer uma leitura, né? O nome da tirinha é Supernormais, o poder da diferença, né? O título. Bom, aí nós temos ali uma linha tênue separa dois mundos. Uma história de amor inacessível. 20 centímetros evitam o beijo no meio-fio. Então, esse impedimento aqui essas pessoas se relacionarem, né, nesse caso amoroso, né? Qual a relação disso com a ilustração que nós vimos? Aqui tem acesso a todo mundo, não tem acesso, e lá na escola a gente viu que tem acesso, então vocês vão procurar fazer uma relação, tá? Se são coisas muito opostas, iguais, né? E se tratam ou não do mesmo tema. Bom, aí nós temos a pergunta 2, né? Que dificuldade de deslocamento uma pessoa com deficiência poderia enfrentar? Né? O que poderia ter que obstruísse, né, na cidade para ela se locomover? E a 3, porque as dificuldades de acesso poderiam impedir que uma pessoa com deficiência participe da vida em sociedade. Nós vamos lembrar o exemplo que nós demos quase da votação, né? Não conseguir acessar a urna. Pode ser pensado em outros exemplos também, que provavelmente vocês já viram alguém vivenciando isto, ou mesmo alguém na família, ou com vocês mesmos, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até mais.